Boa noite, aqui estamos, é uma alegria estar de volta a essa casa, ao CESFAM. Sejam todos bem-vindos, nesta noite, E para iniciar a noite nós vamos fazer a oração, Vamos orar, agradecer a Deus pela vida, Dizendo assim: Jesus amigo, divino mestre, condutor de nossas vidas, amigos espirituais que nos querem bem, aqui estamos, iniciando um trabalho doutrinário e te rogamos a tua proteção, as tuas bênçãos, a condução, Senhor, desta fala. Sê conosco, Jesus, a nos envolver, agora e sempre, que assim seja. Sim, amigos, hoje é 1º de março. Estamos exatamente a 60 dias do ano de 2021, já. Hoje é o 60º dia, quase não sai, gente? É 60 dias do ano já, E estamos iniciando o mês novo, já é o 3º mês do ano. E por conta do momento que vivemos, parece que foi ontem, um Réveillon, que estávamos todos separados, cada um no seu quadrado, e já se passaram aí 2 meses, Mas esse mês de março, a proposta da casa do CESFAM é justamente estudar um livro do nosso amigo Caibar Schultz, e é este aqui, Vida e Ato dos Apóstolos, Tá dando para ver? Aqui, Vida e Ato dos Apóstolos. Esse livro, como diferente da maioria dos livros espíritas, ele não é psicografado. Eu estou tentando desligar aqui, desliguei. Ele não é psicografado, esse livro. Esse livro é escrito sobre estudos mesmo. Foram estudos que ele fez, pesquisa, e com a ajuda intuitiva dos bons amigos, ele escreveu Caibar. Esse livro foi escrito por volta de 1930, viu, gente? Já tem um tempinho bom, Mas as lições são bem recentes para nós, Vida e Ato dos Apóstolos, Esse livro vai nos falar justamente, ele vai descrever para a gente com mais detalhes, dar uma compreensão mais clara, como o Espiritismo faz, como o Evangelho de Jesus, como Jesus fez com as leis de Moisés, vem dar uma compreensão mais ampla, Então, nesse livro, ele vem nos falar do Atos dos Apóstolos, que Atos é um livro que está no Novo Testamento, é o 5º livro do Novo Testamento, Atos. E ele fala exatamente da vida dos apóstolos, o caminhar dos apóstolos, E aí, para a gente já ajudar na compreensão, a gente precisa lembrar quem são os apóstolos, Quem são os apóstolos? O que é esse apóstolo, O dicionário diz que apóstolo vem do grego enviado, E no Novo Testamento, apóstolo é aquele encarregado, de levar, É o encarregado de pregar, E se refere exatamente aos 12 que caminharam com Jesus, Os 12 que foram discípulos se transformaram em apóstolos, 12. Menos Judas, mas Judas foi colocado um outro, se eu não me engano, Malaquias, no lugar. Mas permaneceram 12, que eram discípulos, se transformaram em apóstolos. Sim, mas como é que é apóstolo? Porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos. Aliás, daquilo que a gente aprende, uma doutrina, principalmente, nova que a gente está aprendendo, nós somos dela discípulos, Nós falamos que Jesus é o mestre e guia, É o mestre. Se ele é o mestre, nós somos os discípulos, os seus discípulos, Mas é bem diferente, a gente precisa ver aí uma distância bem grande de discípulo para apóstolo. Mesmo porque hoje a gente vê as palavras serem usadas muito que
como se uma fosse sinônimo da outra, né? E que não é, né? Hoje a gente vê muitos irmãos que pregam o evangelho, né? E que se intitulam apóstolos. Não. Ser apóstolo não é assim. Ser apóstolo exige uma autoridade sobre aquilo que você prega, né? Você foi encarregado, eles foram encarregados por Jesus. Um dia Jesus disse, vai e prega, vai de 2 em 2 e prega o evangelho pelo mundo. Né? Eles foram preparados e foram autorizados pelo mestre a serem apóstolos. Né? Então a gente não pode agora, só porque a gente aprendeu a prática, né? A gente fala e tal, e se intitular apóstolo. Né? A gente vê isso aí na mídia e tal, não é bem assim. O apóstolo ele tem uma autoridade sobre aquilo que ele prega, ele foi encarregado de levar aquela doutrina, de levar aquela informação, né? Então, esse livro vai falar justamente, contar a história desses apóstolos, né? E aí, a gente vê que além dos 12 apóstolos, tem Paulo, que não caminhou com Jesus. Paulo era o oposto, né, de Jesus e se tornou apóstolo. Como? Por quê? O apostolado de Paulo, ele veio diferente. Ele veio exatamente pela submissão dele a Jesus no encontro. Né? Ele era oposto, ele era um perseguidor dos cristãos, né? A gente lembra bem, né? E no encontro dele com Jesus, isso foi transformado. Ele foi tocado, foi transformado. E a partir dali, ele recebe, né? Ele recebe essa autoridade para ser apóstolo pela submissão. Ele sabia tudo que Jesus pregava, mas ele conheceu em um momento que ele fazia, entre aspas, oposição, né? Ele era oposto, né? Ele ouvia falar e tudo mais, mas ele era oposto. E naquele momento ali do encontro dele com Jesus, ele foi transformado pela submissão dele aos ensinos de Jesus, né? Então, ele também foi chamado de apóstolo, né? Ele recebe esse apostolado de Jesus, né? O livro Atos dos Apóstolos, que está lá no Segundo Testamento, né? Eu tenho um pequenininho aqui. No Segundo Testamento, é de autoria de Lucas. Conhecemos Lucas? Lucas é evangelista, né? São 4 os evangelistas. E Lucas é um deles. Lucas é o mais novo de todos, né? Ele é bem jovem, ele não caminhou com Jesus, né? Não viu suas pregações, não caminhou, ele é bem jovem, ele é médico. E ele conhece Jesus através de Paulo, ele foi discípulo de Paulo. E aí ele conhece Jesus. Ao que ele conhece, ele também é tocado e ele começa a buscar. Só que ele encontra todas as informações e certificações, né, das informações, garantia de que eram verídicas, né? Ele encontra através de pesquisas. Ele ouve falar, né? Vê Paulo, né? Viaja algumas vezes com Paulo e ele ouve falar aqui e ali e ele busca. Por exemplo, ele ouve falar de algo com Jesus, de, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus lá na festa. Ele vai até lá e busca no local informações de pessoas que viveram, de pessoas que passaram. Ele fundamenta a pesquisa dele realmente. Então, ele escreve um evangelho, né? É o 3º livro do Novo Testamento, é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas como é que eu digo? Ele é uma biografia, né? A biografia da vida de Jesus, né? Porque no Evangelho de Lucas, ele conta a vida de Jesus do início, assim, ó, de quando Maria recebe o anjo, até o final de Jesus, até a ascensão, até quando Jesus ascende, né? Deixa o corpo e vai aos céus. Então ele conta, é uma biografia, ele buscou tudo isso e fez esse apanhado, e isso é o Evangelho, né? O Ato dos Apóstolos, Atos, é só Atos o nome, né? Mas a gente sabe que é Atos dos Apóstolos. Em Atos, é como se ele fizesse uma continuação do Evangelho. No Evangelho, ele conta a vida de Jesus, é a biografia de Jesus. Em Atos, ele já vai fazer isso com os apóstolos. Ele vai contar toda a caminhada dos apóstolos, detalhar isso, né? E aí vai ser esse livro, que é o 5º livro, Atos,
justamente é esse caminhar. E o livro de Caibá vai pegar este livro Atos, um livro lá, Atos, e vai detalhar para a gente, né? Minuciar ele para a gente, né? Vai falar a respeito os detalhes, né? Da caminhada de Pedro, da primeira igreja, dos primeiros cristãos, como era que fazia, né? Ele vai fazer esse detalhamento todo aqui, né? E é interessante as curiosidades assim, que esse livro de Caibá, ele fala aqui no prefácio, que foi escrito rapidinho, em 1 mês e 5 dias. Ele diz, são 209 páginas e ele fez em 1 mês e 5 dias, assim, bem rapidinho. Foi uma época, ele fala inclusive, né, que foi uma época sangrenta em São Paulo, né, a época da Revolução de Getúlio, né, não é Revolução que chamou, teve um outro nomezinho, mas foi aquela revolta contra o governo de Getúlio, lá em São Paulo, lá em 32, por volta de 32. E ele diz que, assim, rapidinho, em 1 mês e 5 dias ele escreve o livro. Mas nesse livro ele detalha tudo isso, né? Detalha realmente todo. Não se preocupem, hoje eu não vou detalhar muito, porque o livro vai ser estudado o mês inteiro pela casa, entendeu? Então a casa vai estudar cada doutrinária uma parte, e a gente vamos juntos acompanhar todo o estudo do livro, né? Então eu não vou. Hoje é só pincelada mesmo, é só apresentar o livro, né? Mas ele faz isso no livro, né? Esse Ato dos Apóstolos. E aí, para a doutrinária, há uma peculiaridade. A gente precisa que nessa fala aqui tão rápida como é para a gente, que ela deixe algo para a nossa reflexão. A gente precisa ser levado à reflexão durante a semana, eu até diria, sobre o que hoje a gente conversa, né? Então, se a conversa hoje é Ato dos Apóstolos, e nós somos discípulos, né, desse mestre, cujo esses são apóstolos, a gente precisa buscar o que é no livro de Atos e no livro de Caibá, que traz para nós a reflexão. Qual é a reflexão hoje que eu vou pegar aqui na conversa e vou levar para a minha semana, né? O livro Atos, o Evangelho de Lucas, tem 24 capítulos, né? Que fala a história toda de Jesus, é a biografia, ele conta em 24 capítulos. O Atos, que é uma continuação, inclusive ele continua falando para a mesma pessoa, que eu gostaria de ter detalhado, né? De ter encontrado o detalhamento exato de quem era, mas não encontrei. Mas ele começa o Atos muito parecido com o Evangelho. Ele está falando para, Teófilo, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, no Atos, ele é como continuando mesmo o Evangelho, né? Termina falar sobre Jesus partiu, agora ele vai falar sobre os apóstolos, né? No Atos são 28 capítulos, né? Para detalhar o caminhar, né? A vida como era, né? A vida da Casa do Caminho, as viagens de Pedro. Gente, é assim bem interessante. Não posso, nem tenho aqui agora como detalhar. Mas é isso, basicamente, que a gente vai ver no livro, né? E durante o mês inteiro, a casa vai estar expondo justamente esses detalhes, né? A vida dos apóstolos. Aí vai ser os primeiros cristãos, a primeira igreja, né? A Casa do Caminho, né? Como era e para quem ele pregava, né? Pedro, que estava à frente, né? E os outros, eles faziam pregações em períodos, como é que eu diria, como as doutrinárias nossas, né? Em dias e horários marcados tinha pregações. Para quem ele fazia essas pregações, né? Tudo isso a gente vai saber. A difusão do Evangelho do Cristo através das viagens de Paulo, né? Que é um personagem assim importantíssimo, né? Do cristianismo é Paulo, porque as caminhadas de Paulo, as viagens de Paulo, é que nos permitiu receber o Evangelho de Jesus aqui no Ocidente, né? Sobre as viagens de Paulo, que fez com que o Evangelho se expandisse pelo mundo, que foi a recomendação de Jesus, né? Então,
nesse livro, ele vai detalhar tudo isso para a gente, né? Agora, a gente precisa, creio eu hoje, perceber assim. Eu comecei falando que nós somos discípulos do Cristo, né? Nós estudamos, pregamos, vivemos o cristianismo, né? O Cristo, Rede Vivo. Então, a gente precisa, quando lê esses livros, quando tiver contato com essas informações, a gente precisa extrair daí o que já dá para a gente, como é que eu diria? Não é repetir, replicar, fazer, né? Porque a gente não pode passar a vida inteira sendo um discípulo do amém. Amém, amém. Não, a gente precisa aprender e precisa replicar. Tem muitos outros que não conhecem o Evangelho ainda no mundo, né? Olha aí, os apóstolos foram encarregados disso. Será que nós também não somos em pequena escala, né? Em pequeno, né? Em quantidade menor, em ambiente circunscrito, né? Em espaços menores, nós não já somos esses encarregados, né? Aí eu diria, para a gente não precisa nem pregar, abrir a boca, falar, né? Ir ao púlpito, ir às praças. Não, para nós, os discípulos, a gente precisa a vivência. É a vivência do Evangelho do Cristo, né? Chico diz em algum momento que a gente tivesse muito cuidado, né, com o nosso caminhar, com os nossos exemplos, porque o irmão do lado, talvez para ele, o único evangelho que ele conhece é a nossa fala, a nossa vivência, que nos dizemos cristãos, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque se eu me digo discípulo do Cristo, se eu digo que sou cristã, eu preciso ter uma vivência condizente, né? Eu preciso estar atento, né, ao meu fazer, estar parecido, bem próximo ao do Cristo, né? Porque a responsabilidade é grande, eu estou aprendendo, e não é da agora, né? Ó, a gente já vem aprendendo a caminhada do Cristo, estudando o Cristo há muito tempo, né? Então a gente precisa fazer jus a esse aprendizado, né? Somos aprendizes, precisamos fazer jus a isso, né? Então é através do estudo, né, de um livro como esse, que vai fazer com que a gente possa, com segurança, estar sendo realmente cristão, porque nós nos dizemos cristãos, mas precisamos realmente ser. E ser não é dizer, não é falar, é viver, é vivenciar, é ter a postura. Estamos passando um momento delicado em Salvador, né, gente? Não está em Atos dos Apóstolos de Caibá, mas a gente precisa fazer um paralelo. Estamos vivenciando um momento assim dificílimo, né? No último final de semana já foi decretado, né, lockdown, fechamento das coisas, né? E a doença se alastrando, o vírus se alastrando. Alguns dizem que é maldito, que é bendito. Nada disso. O vírus só é para a gente uma grande lição. Precisa ser um grande aprendizado, né? Precisa para a gente, neste momento, a gente realmente perceber a responsabilidade do cristão, como é a postura do cristão neste momento, né? Cadê a fé? Jesus nos disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos um monte. É hora de testemunho, e de testemunho muito sério, testemunho de fé, de esperança, né? Gente, nós falamos há algum tempo atrás sobre morrer e desencarnar, né? Aqui mesmo. Sim, qual é o nosso desespero? Morrer, né? Mas morrer nós vamos, com vírus ou sem vírus, né? Então a gente precisa tentar encontrar a lição, que lição é que está no vírus, né? Qual é a lição que o vírus veio nos trazer? Por que Deus permitiu, né? Porque não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não é castigo. Não, o vírus não é castigo. Não é maldito. Ele só é um remédio. Para uns muito amargo, mas é um remédio. E a gente precisa encontrar a lição, o porquê desse remédio, né? Como é que eu vou ficar após esse remédio, né? Se encarnado eu permanecer, como é que eu vou estar?
que que eu estou aprendendo agora nesse 1 ano e pouco, né? Já fechar 1 ano. Já em 1 ano de pandemia, né? O que que eu tenho aprendido, o que que eu tenho vivenciado? Eu tenho olhado para os lados, eu tenho olhado para onde, eu tenho feito o que da minha vida, né? A gente precisa observar isso. Os cristãos, eu vou ler aqui em Atos, no finalzinho, eu vou ler um trechinho ali para a gente guardar desta noite. Gente, os apóstolos, depois que Jesus partiu, eles deram um testemunho imenso. Eles se uniram, eles se amavam, eles viviam juntos. Não é isso? Eles dividiam as coisas. Né? Nós somos discípulos, já sabemos que é assim que precisa ser feito, né? Precisamos ter atitude, a atitude de buscar o outro, de, eu não tenho nada financeiramente, eu não tenho dinheiro, então tudo bem. Mas a gente pode orar, e orar com fé, com contrição, com esperança, com reclusão. Não é orar só para falar as palavras, não. É orar no pensamento, nem precisa falar. É orar, pedir misericórdia a Deus, agradecer cada dia, agradecer por aqueles que ficaram, agradecer por aqueles que estão à frente, né? Aqueles que estão à frente, tentando ajudar e resolver. Aqueles outros que estão à frente, tentando complicar e embargar, porque há uma necessidade, né? A gente só cresce quando sai da zona de conforto. Enquanto a gente está na zona de conforto, está tudo muito bem, tem quem resolva tudo para a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica sentado lá. Quando o mar fica revolto, né, que alguém não sabe remar, é que a gente precisa sair da zona de conforto e se ver capaz de dar o seu contributo e realmente ajudar. A Terra está na transição, agora, antes a gente só falava, agora a gente está vendo, ela está tremendo, está convulsionando assim, ó. Não é? E aí, qual é a minha parte? O que é que me cabe nessa transição fazer? Eu só vou esperar a minha hora de partir? De deixar a Terra, de desencarnar? A gente não nos cabe mais, sabemos muito, ainda ontem líamos, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos são esses, chamados são todos nós que já conhecemos, que encontramos a palavra, o ensinamento, fomos chamados. Agora, escolhidos são aqueles que arregaçam a manga e põem em prática o que aprendem, né? A gente precisa pôr em prática, a gente precisa buscar o outro, a gente precisa orar, a gente precisa ligar, perguntar. A gente não pode estar na rua toda hora, e é bom mesmo que não esteja, né? Para não ajudar a complicar. Porque muitos estão aí sendo ponte para o vírus e nem se percebem, né? Sem necessidade nenhuma, estão aglomerando, não estou aqui criticando, não é crítica. São só colocações, né, gente? Tem gente que nem acredita que isso está acontecendo, acha que é uma teoria da conspiração, um exagero, que é para o governo ganhar dinheiro, não sei quem. Gente, é sério, isso está acontecendo. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. Nada de desespero, nada de tocar terror, mas ser responsável. O que é que me cabe? Sim, o que é que me cabe é evitar a ponte do vírus, né? A transmissão. Então, isso eu preciso fazer, a minha parte, não precisa ninguém me cobrar, eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que fazer por mim e pelo outro. Porque os jovens, aqueles que estão fisicamente mais jovens, mais fortes, mais saudáveis, normalmente nem percebem que se contaminaram. Mas os outros que têm mais idade, como eu e muitos, né? Os que têm comorbidade, né? Hoje está tudo embolado aqui. Viu? Os que têm problema de saúde, que têm problema respiratório já pré-existente, né? Esses se contaminam e complicam. E outra coisa, é algo novo. Nós não sabemos quem vai reagir bem e quem não vai, né? Então a gente não pode permitir, por irresponsabilidade, tá aí passando. E depois à noite, na hora do Evangelho, né? Lá às 6 horas, a hora do Evangelho, e agradecer a Deus pela vida, por não ser. Se durante o dia todo eu esqueci essa parte, não pode.
A gente precisa ser cristão 24 horas por dia, ou 30 horas, como tinha um banco aí, né? Tinha um comercial de um banco que atendia 30 horas, que era 24 na internet, né? E 6, eu acho que na loja física. Era assim. Então a gente precisa ser esse banco aí, a gente precisa estar atento e responsável 24 horas por dia. Precisa ser cristão, aprendeu, sabe como é? Precisa ser sempre. Primeiro que a gente já sabe que não tem mais nada escondido, a gente não consegue esconder mais nada de ninguém, nem de nós mesmos, né? Temos uma nuvem, né, de testemunhas, né, assim? Então, a gente não esconde mais nada de ninguém. Então, a gente precisa estar sendo responsável conosco e com todo o planeta, não é? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós temos muito, ainda ontem falávamos sobre isso. Temos, já ganhamos muito, já. Nós recebemos, gente, no planeta, o modelo e o guia, o mestre. Não é verdade? Nós recebemos. Então, nós não temos desculpa de dizer, não sabemos como agir. Nós sabemos. Está aí. O Evangelho de Lucas, como eu acabei de falar, é a vida do mestre inteirinha, é pam, tudinho. Se houver dúvidas, a gente nem quiser ir em outro canto, vai lá que a gente vai achar o caminhar dele todinho lá, né? Então, a gente pode mais dizer que não sabia, que não podia, que não era assim, né? Não pode. Então, a gente precisa estar muito atento. A casa vai estudar, é que eu fico assim, sabe? Querendo falar, mas não é para falar não. A casa vai estudar o mês inteiro esse livro. Então, na próxima semana, dia 1º, dia 8. No dia 8, já tem mais, sei lá, a pessoa que vem já vai falar mais sobre esse livro, né? Mas todos dentro desse assunto, o ato e a vida e os atos dos apóstolos, né? Que são, como mestre, exemplos vivos de como vivenciar, né? De como eles viviam, como é que eles ficaram quando Jesus partiu, né? Ó. E agora, somos nós, né? A gente precisa muito, gosta muito na casa espírita, então, de ter o presidente. Aí botar ele lá na frente e tudo a gente dá de responsabilidade para ele, né? Que é ele que toma conta, é ele que é responsável. Nananina não, porque se ele se perder no caminho, coitado, todos que estavam perto vão ser chamados à responsabilidade. A gente precisa estar atento e ajudar. Porque a gente precisa muito de alguém lá na frente para, se não der certo, psicologicamente, se não der certo, a gente ter quem culpar. Dizer, não deu certo por isso. Não. Ele só é o modelo, Jesus. Ó, é o modelo. E a gente precisa fazer como ele faz. Não é esperar ele fazer, não, porque ele já fez. Já veio, já fez, já ensinou. Não deixou nada escrito, né, que foram os evangelistas, né, que escreveram, não deixou nada escrito. Ele veio e fez, sim, é o que está acontecendo, uma pandemia, a ação é essa. É o que a gente precisa fazer, né? Sozinho não iremos a lugar nenhum, né? Mas agora que está cheio de vírus, é bom que a gente fique sozinho, cada um no seu canto. Mas não abandona o outro, não. Mesmo de longe, a gente precisa ligar, precisa orar, precisa buscar para dar ajuda material, porque tem muita gente neste momento sem pão, sem teto. Ah, eu não tenho. Tem sim. A gente vai ver no Atos como é que eles faziam, os apóstolos, né? Como é que eles viviam, né? A gente vai ler aí. Aliás, a gente já deve ter lido isso, a gente só vai relembrar agora com Caibá, né? A gente precisa estar replicando isso, a gente precisa agora, nesse momento extremo que a Terra passa, estar um buscando o outro, porque nós somos anjos de uma asa só, ó. Um lado só a asa. Se não tiver alguém aqui para a gente abraçar, não vai voar, não vai sair voando ninguém. Vai estar todo mundo parado no mesmo barco, o barco afundando e a gente sem conseguir fazer nada. Então a gente precisa estar muito, mas é muito atento mesmo a isso, né? Porque eu, inclusive, até deixo já, eu estou curiosa, sabe, gente? Já deixo aqui o convite para as próximas doutrinárias, porque vai ser os capítulos deste livro aqui, que a gente vai estar ouvindo. Não sou eu, serão outras pessoas, mas é a respeito disso aí. Então já fica o convite para estarmos juntos, viu? Nas próximas semanas, justamente para ouvir falar disso, né? E aí eu quero ler aqui para a gente um versículozinho do Atos,
Atos dos Apóstolos, olha, o evangelhozinho, o Novo Testamento pequenininho, hein? Aqui em Atos 2, no versículo 44 a 46, ele diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos e tinha tudo em comum. Não era assim, cada um tinha seu salário e vivia com suas posses, e o outro que não tinha estava à míngua, né? Ia a pé trabalhar, não comia, coisa parecida. Não, eles tinham tudo em comum, era em comum acordo, né? Amanhã, o que é que nós vamos fazer aqui? Isso. Então, você faz isso, eu faço isso, faço aquilo, eu dou aquilo, e saía, né? Tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Eles vendiam, já pensou, para iniciar a caminhada deles, né? Aqui é para iniciando, né? Eles vendiam as propriedades, que era de onde ia surgir recursos para fazer a obra, né? Que hoje é o que a gente faz, né? Faz o bazar, vende o lanche, né? Faz doação, né? Quem tiver faz a doação. A gente precisa lembrar disso, porque a casa espírita, ela não tem fundos, não tem. Normalmente é a casa de alguém, né? Que doa, né? Ou que empresta, né? Que cede uma parte. Mas ela precisa ser mantida, ela precisa de pagar água, luz, tributos, né? Ter limpeza, né? Produtos de limpeza, ter que limpar, tudo isso, né? Então, precisa custear isso. A gente não pode esperar que o dirigente lá faça o carnê, coitadinho dele, cobre, peça, só ele. Se é uma coisa que está me servindo, é uma coisa que eu vou para me refazer, para ser amparada, para estudar, né? Eu preciso dar meu contributo aí, né? Aqui, ó. Eles vendiam, a gente não tá, hoje a gente não está nesse patamar ainda de vender as nossas propriedades, né? Para doar. Alguns até já conseguem, né? Mas os que não conseguem, com todo respeito, né? Mas a gente precisa contribuir, né, gente? 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Né? Resumindo, é assim, né? Eles tinham um só pensamento, um só coração e repartiam tudo. Os apóstolos viviam assim. Está lá em Atos, né? A gente precisa trazer isso um pouquinho para a gente, né, gente? De repartir a nossa vida com o outro, buscar esse outro, repartir realmente a vida com ele. Caiu, não tem problema não. Repartir a vida com o outro, né? Porque, afinal de contas, nós nos intitulamos cristãos. Precisamos fazer jus a essa cristandade que tomamos para nós, né? Precisamos fazer jus a isso. O Cristo aguarda de nós. Não é o sacrifício aí de vender a propriedade, porque eu acho que hoje, no tempo de hoje, o vender as propriedades aí e dar para casa seria um sacrifício, né? Não, o Cristo não espera isso da gente, não. Ele espera da gente o esforço de se transformar, o esforço de se desgrudar das coisas materiais, né? Que a gente vai embora e vai ter que deixar, né? O esforço de transformar a nossa vida moral, né? De ir deixando pouco a pouco os nossos vícios, que são tantos, né? Quando a gente fala em vícios, a gente só lembra dos vícios de fumar, ilícitos, né? Fumar, beber, não sei o que, dançar. Não, sexo, não. Tem outros vícios piores que a gente precisa estar vigilante, né? É a maledicência, é a maldade, né? O comentário errôneo para com o outro, né? Se nós sabemos que tudo é energia, né? Cada vez que a gente pensa mal ou deseja do outro, chega até o outro. E é um vício, a gente está ali ó, o tempo todo repetindo. A gente precisa dar um freio nisso
É isso, é assim que a gente vai estar caminhando junto com o Cristo, né? Fazendo assim, pouco a pouco, nós vamos nos transformando e vamos chegar ao dia de caminharmos muito parecido com esses apóstolos aí de Atos, né? De nos desprender realmente de tudo, né? Aí a pandemia, passamos um ano de pandemia, né? Estava pensando, a gente não saiu. O pessoal que vende roupa deve, além dos fechamentos, né? Eles devem ter tido uma baixa muito grande. Porque se a gente não está saindo, não comprou roupa nova, sapato, né, esse ano que passou. Aí para onde se a gente está ficando em casa, né? Aí nós não compramos e aquelas que tínhamos tá nova em casa. Será que não é hora para dar uma renovada, a gente dividir ela no meio? Ó, já está tudo velha do ano passado, né? Então, será que não está na hora da gente desprender? Porque assim, as coisas não começam no macro, não. Elas chegam no macro, mas elas começam no micro. O desprendimento de si vai começar pelo desprendimento material. Aí dos apóstolos, vender as propriedades, já pensou? A gente ainda não consegue isso, mas a gente já consegue. Lembrar daquela roupa que o ano inteiro a gente não usou, tá nova, bonita, e a gente doar para alguém que está precisando, não é? É o pão. Eu disse no outro dia e lembro hoje, a turma que conseguiu se aposentar, agradeça a Deus e divida seu pão. Dê um terço, não, 1% que você ganha, dê a alguém nessa pandemia, dê pão a alguém. Porque foi a única classe que até reajuste teve. Não falo aqui dos políticos, do pessoal da alta, da cúpula, não. Estou falando da plebe como nós, né? Gente, tivemos até reajuste, pouco, muito ou não, mas tivemos. A maioria dos irmãos não tem pão, não tem onde trabalhar. Não é? E ontem, final de semana, tudo fechado. Quem é camelô? Né? Quem vende picolé ganhou o quê? Nada. E agora come e vive de quê? A Casa do Caminho de Pedro já não existe mais. Tem uma outra Casa do Caminho aqui em Salvador, mas também está com problema de pandemia fechada. E aí esse irmão vai para onde? A gente precisa estar olhando para o lado, tá olhando, sabe por quê? Eu ouvia isso ontem também. Nós espíritas estamos chegando ao mundo espiritual complicados por conta disso. Porque a gente está se dizendo espírita, mas não está vivendo espírita. Não está vivendo uma vida cristã, uma vida digna de ser dita cristã. Nós precisamos rever isso, não é? Nós não vamos conseguir, como disse alguém no Evangelho, salvar todos os pobres. Não vamos... Maria e Marta, se não me engano, né? Acho que é a passagem de Maria e Marta, se eu não me engano, que ele diz isso, né? Que os pobres sempre tereis no mundo, sempre teremos pobres. É uma questão de justiça divina, né? Ser pobre, ser rico, ser alto, ser baixo, é uma questão de justiça divina. Então, vamos ter sempre, né? Mas a diferença é o nosso contributo para que esse seja pobre ou não. Essa é que é a diferença e que a gente precisa estar muito atento, né? Então, para ir terminando aqui a nossa fala, eu vou repetir aqui o Ato dos Apóstolos para a gente guardar para a semana, viu, gente? Atos 2, 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Que nós guardemos esta colocação e possamos refletir durante a semana, viu? Para sermos dignamente chamados de cristãos. Que Jesus permaneça comigo? Não, conosco, a nos abençoar, a nos proteger, a nos mostrar a real necessidade do vírus e que possamos passar de cabeça erguida com fé e esperança. Boa noite a todos. Obrigada.